Potência, agora mais um Potência Podcast aqui, eu, Erickson Henrique, junto do Carlos Jorge da Silva. Eu mesmo. Santos. E hoje a gente tem aqui uma pessoa que tem uma história de vida excepcional. O cara que hoje eu preciso, inclusive, prestar muito bem atenção nesse podcast, porque o cara perdeu vários quilos em pouco tempo. Eu tô precisando aí de umas dicas. Igual a mim, eu também perdi alguns quilos. É empreendedor político, consultor, já trabalhou fora de Alagoas, vive viajando, que eu acompanho ele no Instagram. Seja bem-vindo. Ricardinho Santa Rita, esse nome é bacana, cara. Olha a camisa dele, dá um close. Ricardinho Santa Rita. Isso. Então, deixa eu falar aqui, tá no contrato da gente, o Tom tem que bater palmas. Se ele não bater palmas, a gente vai cortar do contrato. É por isso que eu faço isso toda vez. Palmas para os nossos entrevistados. Ei, só dá um close nessa camisa dele aí, aqui, rapaz. Em homenagem. Alagoano esse aí, ó. Sururu, patrimônio imaterial de Alagoas. Bendito seus olhos do Vergel. Vim em homenagem a vocês, a nós, na verdade. Tamo junto. E o Potência Podcast é isso. É um podcast feito por dois caras de Uvegel pra trazer aqui potências como você pra contar história. Cara, você primeiro... Eu já... Carlos Jorge, eu quero saber como o cara emagreceu antes de qualquer coisa. Depois a gente vai falar da sua história. Sururu, tá aí na camisa dele. Pode ter sido sururu, mas é muito simples. É que nem ficar pobre. É gastar mais e receber menos. Só que calorias, né? Calorias. Boa. Ricardinho, você tem um nome muito interessante aí. Ricardinho Santa Rita, já tem uma turma na política, né? Com esse sobrenome. E... Na verdade, eu acho que o último Santa Rita na política, o meu tataravô foi o primeiro prefeito de Maceió, Ricardo Brenan. Não era Santa Rita, era Brenan. Meu bisavô, Alfredo Santa Rita, foi deputado, mas isso em 1926. Então, assim, minha família depois pulou aí 3 gerações e eu não fui nada, né? Ainda de mandato, não. E aí você começou... Como começou sua carreira aqui como empreendedor, como consultor? Você trabalhou em Brasília. Eu lembro que a gente conversou uma vez. A gente tava comendo sanduíche, inclusive, na época. E você conversou pra mim. Nem me chamaram. Foi trabalhar em Brasília como consultor. Porque você é magro, pô. A gente era gordo, né? Agora a gente tá ficando magro, né? É, a gente tá ficando. Eu perdi 4 quilos. A minha dieta é uma cuscuzeira e 12 ovos estalados e meia poncheira de suco. 2 ou 12? 12 ovos e meia poncheira de suco de maracujá todo dia. Mas o suco de maracujá tem quantos dedos de maracujina? Porque é tudo água, né? É isso mesmo. Esse cara não engorda, não, pô. 3 pinguinhos. Vamos lá. 5 quilos em meia hora. Poxa, eu pensei que era o sombra. Só a gente tá ouvindo o Tom. O pessoal não tá ouvindo, não, inclusive. Pessoal, esse aqui não é o Lombardi, isso aqui é o Tom. Não, mas ninguém tá ouvindo ele, só a gente. Esse é que é o problema. Ele fala. A gente que tá ouvindo o Tom. Obrigado. Fala aí, Tom. Fala, Tom, de novo. Teve um amigo meu que perdeu 5 quilos em meia hora. Como isso? Oi. Como? Perdeu um braço, né? Não, ele esqueceu a carne que ele tinha comprado. Vai tomar banho. Essa piada foi muito boa. Parabéns, Tom. Parabéns, Tom. Eu não sorri porque eu tô num momento muito introspectivo, mas... Foi boa. Pessoal, estamos aqui no nosso Potência Podcast, né? Esse espaço maravilhoso para o mundo dos empreendedores, microempreendedores, intraempreendedores, ativistas culturais, todo mundo que quer falar do seu sonho, da sua causa. Esse é o seu espaço no Potência Podcast. Estamos aqui com o nosso querido Ricardinho Santa Rita. Para mim é um dos caras mais brilhantes, inteligentes que eu conheço. Eu conheço há alguns anos. Conheci também, acho que como o sanduíche une as pessoas, né? Ali é a primeira vez, acho que nosso encontro Sanduba do Careca ali, comendo o passa do Careca lá. E depois a gente afinou, né? Sempre foi um cara que teve muita admiração, muito carinho. E a gente tá aqui hoje para contextualizar, né, toda a sua história para as pessoas que muitos podem conhecer, outros ainda não, e é por isso que a gente está abrindo esse espaço para você contar um pouquinho da sua trajetória, desde nascimento, a parte acadêmica, toda a sua construção como empreendedor, também como gestor, né, na gestão pública também, e a gente queria contextualizar para nossa audiência aí essa sua trajetória, meu querido. Vamos para cima. Vamos lá. Você fez pergunta, como é que é? A gente começa do começo? Não, cara, você é uma potência. A gente quer saber a sua história. Vamos Ricardinho, de onde veio? Não, eu sou cidadão nascido, criado e vivido em Maceió, né? Nasci nos primeiros meses de vida, me criei no Pinheiro, a Rua Jornalista Augusto Vaz Filho, a residência 840, que hoje, infelizmente, não existe mais a rua. A rua existe, mas não existe mais a casa. E depois vivi muito no bairro do Farol. E lá do Farol, do alto do Farol, eu via muito nosso Vergel. Então, eu sou cidadão de Maceió, criado, nascido e vivido aqui em Maceió, nas ruas de Maceió. Estudei sempre ali no bairro da Gruta. Eu era da parte alta da cidade de Maceió.
E minha mãe é economista, meu pai é engenheiro, ela é servidora pública, meu pai teve um momento que participou da atividade pública, mas também empresarial. E fui o filho mais velho, né? Tenho meu irmão que é o Rodrigo, que é médico hoje. E fui criado aqui na classe média alagoana em Maceió. Quando fui terminar o colégio, fui a São Paulo com 15, 16 anos, voltei. Me formei, sou bacharel de administração, mas também fiz direito e publicidade, conto pouco isso, acho que eu quase nunca disse isso publicamente, estou dizendo aqui com vocês no podcast, e tive uma passagem por Brasília, na gestão pública, passei quase 5 anos morando em Brasília, retornei e aí estou aí em Maceió agora há 3 anos, nessa retomada, como você perguntou, como começou a história da consultoria, foi justamente quando eu voltei de Brasília, mas antes eu fui comerciante, eu tive posto de gasolina, vendia coco, era atravessador de camarão, até eu estava viajando esses dias e passei por umas fazendas de coco que eu ia lá para negociar a compra do coco. Eu digo, rapaz, eu era muito louco, 20 e poucos anos de idade, não sabia o que era a vida, me perdia com a caminhonete para ir buscar coco lá, não sei aonde. E isso é que é a graça da vida, porque esse frio na barriga que eu tinha 15 anos atrás, eu senti antes de ontem, mas agora, lógico, mais maduro, mais experiente. E eu acho que o que é bacana de falar de empreendedorismo aqui é que você aprende muito com os erros. Você só sabe do que você errou depois que você passa por aquilo. Verdade. E aí é bacana a gente contar a nossa história de vida. Pouca gente sabe dessa história que eu negociava coco. Eu comecei a comprar lá em Junqueiro, depois fui para Neópolis, Sergipe, e depois eu negociava com o Fernando lá na Levada, no mercado. Que era mais fácil para mim. Eu fiz conta, eu digo, peraí, tá aí, empreendedor, né? Depois a gente faz conta. Quando eu fiz conta, eu ia para lá com uma caminhonete para buscar. Não, é melhor eu negociar aqui. O cara traz, eu pago o frete e aqui eu já faço como atravessador. E é isso a lógica da vida. A gente conseguir, com esses erros, construir e aprender. E foi essa evolução minha na época de comércio. Aí foi quando eu fui a Brasília, atuei como assessor especial do Ministério do Turismo, da Agricultura, coordenei a fusão do Ministério da Pesca com a Agricultura. Também fui membro do Conselho de Administração da Caseng, que é a Companhia de Armazéns e Silos de Minas Gerais. Fui secretário nacional de Irrigação no Ministério da Integração. Fui do Sebrae Nacional, do Sistema Sebrae Nacional, assessor técnico do nosso diretor Vinícius Lages, foi ministro também. Grande Vinícius, beijo pra você, meu querido. Exatamente, doutor em socioeconomia. Ele e é top, fã de vocês no Vegel, lógico, sempre. E no Sebrae foi uma grande escola também para mim. Depois voltei a atuar com consultoria lá ainda, e aí foi quando eu retornei para Maceió 3 anos atrás. Tenho trabalhado aí com consultoria Alagoas, Pernambuco, estava essa semana, Sergipe, Bahia, atuando tanto na gestão empresarial quanto na gestão pública também. Eu lembro que a gente conversou uma vez, quando a gente tava no Careca também comendo. Incrível, né? Rapaz, O sanduíche... Careca tem que patrocinar a gente aqui. Tiago e Isabela, né? Vamos falar de Careca não. Tiago. Pra não falar o nome da marca. Não, a gente vamos falar depois. Tá a gente só patrocinando cobra. vocês já, não? Depois a gente Não, cobra. não. Mas vai cobrar em sanduíche, suco de laranja, em maionese ou em cash? Não, no vou começo. botar sururuconha aqui pra ele, que tá valioso aí no mercado. A gente é do Vegel, cara. Eu lembro que a gente tava conversando uma vez, você tava falando sobre consultoria política pra gestão pública e tal. Eu achei massa porque eu nem sabia que existia esse tipo de consultoria. Assim, por estar num mundo muito diferente do meu, eu sei que no ramo empresarial tem consultoria de negócios e a gente precisa realmente disso para o nosso dia a dia, para ajustar fazer alguns ajustes, sabe? Sim. É muito importante a consultoria. Eu nunca tinha pensado na consultoria política. Como é que ela funciona, assim? Para pessoa que não entende como eu, por exemplo. A consultoria de gestão pública, como você contrata consultor para uma empresa que vai te ajudar, por exemplo, o Sebrae. Existem diversos consultores. Fluxo de caixa, precificação. Não preciso lidar com melhorar minha cultura organizacional, motivação, engajamento do meu funcionário, por exemplo. Na questão da gestão pública, são pessoas que participaram da gestão pública e é uma visão de fora para dentro. Por exemplo, eu tive ontem numa prefeitura, com um prefeito e 3, 4 secretários, a gente faz uma atuação de planejamento estratégico. Então, vamos pactuar lá. O que é que está no plano de governo? Porque na hora que a gente vai para a campanha, o político promete tudo para ganhar o voto. Mas quando você promete tudo, existe uma emoção colocada ali, um desejo de fazer as coisas acontecerem. Quando entra na gestão pública, a gente que sabe como gestor, você tem um turbilhão de problema e aquilo que está pactuado e planejado com a sociedade, às vezes vai sendo colocado de lado, você tem outras prioridades. Então eu sempre classifico, existem 3 tipos de gestores, o que sai de casa para apagar incêndio, o que sai de casa para enxugar gelo, esse quando chega no final do dia não fez nada. Carlos Jorge é o secretário que 6 horas da manhã está na secretaria, porque ele sabe que às 24 horas do dia não dá conta do secretário de assistência social de Maceió. É uma luta. E existe aquele outro gestor público que é o que está pactuado e planejado. O que é que eu vou fazer segunda, terça, quarta, quinta? Quais são os indicadores? Carlos Jorge é um empreendedor social
E eu não estou puxando saco não, mas estou falando a verdade aqui, porque eu fui colega dele e sei disso. Que ele sabe o que ele precisa ser feito. Quais são os convênios, quais são as metas de atendimento de pessoas, qual é o meu público-alvo. E aí o seu público-alvo na gestão pública é todo mundo. Então, como é que eu vou hierarquizar? O que é que eu preciso priorizar primeiro? O que é que está no meu controle? Então, por exemplo, ontem eu estava com a prefeitura, que tem 4 grandes obras, e aí chamamos a equipe de convênio, a equipe de infraestrutura e de burocracia, e disse, olha, burocraticamente o que é que está mais fácil? Financeiramente, o que é que tem dinheiro em caixa? Em relação ao convênio, o que é que está destravado? Que não tem problema, por exemplo, da Caixa Econômica, da licença ambiental, de um órgão em Brasília que vai apertar o botão. E aí hoje eu consigo, como eu fui secretário municipal e nacional, eu tenho essa visão da base da pirâmide, do topo da pirâmide, visualizar melhores caminhos para ajudar gestores públicos a destravarem seus problemas e resolverem problemas que vão impactar na vida das pessoas. Também atuamos com planejamento estratégico simples, por exemplo, plano de mobilidade, plano de zoneamento comercial, plano de código de urbanismos e obras. Ontem eu tive na Bahia com a cidade que está tendo um boom no turismo e eu disse, prefeito, o ITBI e o IPTU é o grande ouro para que o município possa ter arrecadação própria. Tem 3 condomínios, que são condo resorts, que as pessoas estão construindo casas e não existe sequer um código de urbanismo, de obras e de edificação e de licenciamento de parcelamento de solo. E incrível que muitos gestores públicos assumem funções sem saber nem da base tributária e da arrecadação própria do município. Então, nosso trabalho é esse, é ajudar essas pessoas a visualizarem o que está lá no Estatuto das Cidades, que já tem 21 anos, na Constituição, que é de 88, e outros instrumentos urbanísticos que já são muito utilizados em grandes cidades, que pequenas cidades não usam. Então, é justamente colocar essa visão de quem foi secretário da cidade do interior, de uma capital, do ministério. E aí, graças a Deus, eu muito jovem, com 30 anos eu já tinha sido tudo. E aí eu voltei para Alagoas e disse, não, tem que ajudar a base, que é o Brasil, que aqui no meu Brasil é Alagoas e a região Nordeste. É isso que, graças a Deus, eu tenho feito. Uma das minhas atividades é justamente essa, eu reservo 2 dias na semana para atuar especificamente com municípios, prefeituras, com câmaras, com vereadores, com secretários, fazendo cursos, capacitação, palestra. Então a gente trabalha muito com isso. E a gente percebe, né, que a iniciativa privada, ela tem dentro da sua matriz a principal fonte é a gestão, né? A gestão, planejamento estratégico para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos, para 10 anos. Né? Tem empresas no Japão que já usou, eu não acredito nesse planejamento, né, para 100 anos, porque... Né, a tecnologia está aí, cada dia é uma nova frente, é uma nova fonte de inovação, uma nova descoberta, a empresa comprando empresa, o Elon Musk está lá, meu amigo, era o ramo, era o foguete, agora o cara está negociando com o Twitter lá, né? Então, assim, você vê uma quebra de paradigma diário, assim, uma agonia, né, vamos dizer assim, no popular, desses avanços tecnológicos. E a gente percebe isso muito redondinho na iniciativa privada, né? Planejamento, eles conhecem ali, tem todo um OBZ, né? Vou pegar aqui a Ambev como modelo, para mim é um dos maiores cases de gestão. Vou falar do Lema também, pode falar. Vamos lá, o Lema é querido. Então, assim, OBZ, né? O cara trabalha todo o planejamento estratégico, posicionamento de marca, valuation, tanta coisa, né, que dá esse valor de mercado da empresa. E a gente também vê essa grandeza nessa governança, essa gestão dentro também do terceiro setor. Então, é que foi empreendedor social desde sempre, né, via essa profissionalização do terceiro setor, né, essa capacidade do terceiro setor colocar indicadores, metas, né, todo o BI ali para poder você ter um alvo para perseguir e no final do mês você dizer, poxa vida, ultrapassei a meta, né, é tão bom você trabalhar com meta, só que na gestão pública você passa pelo privado, você passa pelo terceiro setor. Aí quando você chega na esse sorriso vai ficando amarelo. Burocratização. Vai ficando amarelo, dá aquele desânimo. Você diz, caramba, o que de fato eu vim fazer aqui, né? Porque você abre um processo, se for bonitinho, se der tudo certo desde o inicial até o final... 90 dias, vamos dizer 60 dias, dependendo assim. E se der errado, o processo vai e volta, vai e volta, vai e volta. E muitas vezes essa engenharia é muito difícil, porque muitas vezes tem as questões políticas dentro desse processo, muitas vezes um quadro técnico competente, né? Muitas vezes uma gestão de pessoas não posicionada de forma estratégica, e isso bloqueia
o gestor, né, que é um gestor executivo que precisa fazer entregas, precisa cumprir metas, colocar as políticas públicas em dia, e esse desafio realmente muitas vezes nos oprime. Mas cabe a nós ter essa maturidade dentro desse processo, né, e essa inteligência emocional também, para poder não cair nessas armadilhas, porque quando a gente começa um planejamento prévio, né, daquele ano já pensando no próximo, a gente consegue ver que a coisa começa a ser entregue, que os programas realmente conseguem ser possíveis e viáveis, né? Muitas vezes, o desafio do gestor também precisa fazer uma boa gestão financeira, né, dos recursos, né? Colocar realmente em lugares estratégicos, onde o cidadão vai ser mais impactado, né? Mais beneficiado com aquela política pública. Mas você, Ricardinho, dentro da sua consultoria, sei lá, dentro do retrato Maceió e Estado, como é que você percebe a burocracia? Que eu, particularmente, estou ainda aprendendo a lidar com ela. Ela é super necessária, né, dentro do campo da gestão pública, tanto como forma de mecanismo de proteção, né? E também, assim, é como a defesa mesmo, até para como gestor não cometer erros. É o pré-compliance, né, que a gente fala hoje. Sim. Só para acrescentar aqui que a burocratização da gestão pública também chega na privada. Porque a gente depende muito da gestão pública para poder fazer as coisas rodarem dentro da empresa, né? A gente precisa da Cefaz, precisa do... O sonho é do nota governo, fiscal em precisa 5 minutos. É abrir e fechar a empresa em 48 horas. Ano passado eu tive o exercício de fechar 3 CNPJ que eu só consegui fechar esse ano. Ou seja, eu virei com 4. Mas é justamente isso. A gente tem a democracia, né? Cracia, a gestão demo todo. A autocracia é quando é um tirano, um ditador, autocrático. E a burocracia é do birô. É como o porteiro que ficava com a chave, e aí a única sensação de poder que ele tinha perante as pessoas era: porteiro, abre aqui. Então ele ficava com a chave, então era o tempo dele. Sou eu que abro, sou eu que fecho. É essa burocracia que eu falo dos porteiros, sejam de qualquer tipo de atividade profissional, que está também na gestão pública. Então, como a gente fala de planejamento estratégico, todos os 5.570 prefeitos e prefeitas do Brasil que ganharam a eleição em 2020, em 2021, no primeiro ano de mandato, fizeram o PPA, Plano Plurianual, pactuando com a Câmara Municipal, que é o Legislativo. Então, para quem não entende de orçamento público, então em 2021, que é o primeiro ano, é PPA, Plano Plurianual de 2022, 23, 24 e 25, que já é o primeiro ano do próximo mandato. Sim. Então você já tem uma pactuação de 4 anos. Empresas de médio, grande porte, até as pequenas, o Sebrae usa muito o modelo do Canvas, eu gosto de trabalhar com SWOT, Objetivo SMART, trazer a Agenda 2030 da ONU, os 17 ODS, trazer o modelo ESG, que hoje está em alta, né, o ambiental, social e de governança, e a gente trabalhar com OKR, que são os On Key Results. Então você monta a meta de 3 meses, daqui a 3 meses, bora repactuar, se aquela meta não vale mais. Então a gente na gestão pública faz o PPA, então 2021 eu montei a meta de 2025. Mas se em 2022, com um ano, a gente vive hoje um momento de instabilidade, de inconstância, se muda o mundo. E aí eu vou dar 2 exemplos de como o mundo mudou. Bora repactuar o PPA. Porque o OKR você consegue fazer fácil. Só que a gestão pública é um transatlântico na Lagoa Mundaú, mas fechada. Tem a Lagoa Mundaú seca e o transatlântico. Como é que ele vai fazer a curva? Não tem como fazer a curva. E aí eu dou dois exemplos. Há 10 anos, o Guilherme Teles, que era diretor da Uber, fizeram um plano de mobilidade de São Paulo, criaram todo o marco legal para transportes coletivos, que são trens, metrôs e ônibus, e táxis. Aí inventaram a tal da Uber. Em um ano mudou toda a dinâmica de transporte coletivo, o transporte individual. Então, como é que a gente vai repactuar o plano de mobilidade? Tem que zerar aquele que foi feito e o dinheiro que foi gasto, o dinheiro do povo. Vou dar o segundo exemplo. Em março de 2019, foi 2020. Não, 2020, na pandemia. Quem imaginava que a gente ia ter uma pandemia que ia fechar todo o comércio, a gente tinha que repensar como ia ser a gestão pública, por exemplo, ação social. Até a pessoa que pede esmola, e eu via isso, eu participando como ator político, fui pré-candidato prefeito, eu via a história do Gabriel, que ficava ali na rodoviária, morava na Terceira Ponte, no Reginaldo, e todo dia ele subia, ficava ganhando trocado, apurava 15, 20 conto, é a realidade de qualquer criança da periferia. E levava para casa, comprava na mercearia lá a fuba de milho, uma mistura, um café com açúcar, um suco, uma carne ou um arroz, para a mãe fazer a comida dos irmãos. E a gente sabe que existe isso, a periferia. Quem mais sabe isso é o Carlos Jorge.
E aí ninguém estava andando na rua, ou a madame não estava abaixando o vidro com medo do Covid, de dar moedinha. E essa criança que não vai levar mais o dinheiro para casa, como é que a ação social vai atuar? Então a gente tem hoje cada vez mais, a pandemia foi um ponto de inflexão, é o tipping point. Então a gestão pública precisa, como a gestão privada, repactuar essa burocracia. Mas, ao mesmo tempo, como é que no pós-Lava Jato, eu falo de peito aberto, porque eu tive um mandado de prisão da Lava Jato, enfrentei a Polícia Federal, caba doido da porra. Tive que bater de frente, mostrei que eu era inocente, mas não tenho medo nenhum de falar da Lava Jato. Como é que eu vou desburocratizar, facilitar, se a gente viu que, mesmo com todas as camadas de Tribunal de Contas, de Estado de União, Controladoria Geral do Estado de União, Ministério Público Estadual e Federal, os caras roubaram bilhões. Então, como é que a gente vai? Esse é o grande desafio da próxima legislatura. Aí vai ter novo presidente ou reeleito, vai ter novos deputados e senadores ou vão ser reeleitos, mas o novo Congresso ano que vem é a reforma administrativa, é a reforma do Código Penal, é a reforma do Código Administrativo. Então a gente precisa dar um cavalo de pau no país. Sim. E na sociedade. Quem faz parte da gestão pública sabe disso. Por quê? Tu não consegue pagar. Por exemplo, eu estou agora comprando um negócio de apartamento lá, de imóvel. Para você tirar ITBI, para você ir no cartório, é uma burocracia, demora, atrasa. Estou falando de imóvel, vamos falar de empresa. Eu mesmo, para tirar a minha nota fiscal, eu ia tirar a nota fiscal dia 28, eu tirei dia 2 de maio agora, porque eu só vou pagar o imposto no dia 15 de junho, entre 15 e 20, né, eu pago. E aí, mesmo assim, para tirar nota fiscal, para abrir empresa, para poder fazer fechamento. E como é que a gente vai no Simples Nacional? Mudou o regime tributário. É a maior complicação. Total. Então, a reforma tributária, eu brinco, simplifica que simplifica. Primeiro a gente tem que simplificar, para depois reduzir tributo. Então, a gente tem diversos problemas no Brasil que a gestão pública, e falo também como gestor público, atrapalha a gestão privada, e eu sou também gestor privado. Então eu tenho na ponta, eu sei o problema disso. E a gente, quando eu encontro o João Felipe, que é secretário de Fazenda, de Finanças de Maceió, de Economia, eu brinco, João, rapaz, tem que resolver isso, aquilo, porque eu também sou cidadão e tenho acesso. Sim. Então a gente precisa repensar o país como um todo. E tem pouca gente pensando. Verdade. Tem pouca gente pensando, infelizmente. E essa engenharia, né, realmente nos desafia na ponta para a entrega pro cidadão, né? Então o cidadão é o principal... a causa do gestor público. Quando eu faço a consultoria com cidades pequenas, eu pego o organograma da prefeitura. Primeiro passo, chamo o prefeito ou prefeita e digo, ó, a gente tem secretaria de finanças, tem procuradoria, tem controladoria, administração, tem ouvidoria, ou seja, você tem uma estrutura meio de 5, 6, 7 pastas. E a área afim, que é social, educação, saúde, desenvolvimento econômico, trabalho, agricultura, que é o que atende as pessoas na ponta, às vezes você gasta mais dinheiro com a gestão interna do que atendendo o cidadão na ponta. Então a gente precisa repensar. Mas o gestor público, quem é candidato a prefeito, é candidato a réu. Então o gestor público, na hora de assinar, e até brinquei, o Carlos Jorge está usando óculos, eu disse, é para ler os convênios agora. E aí quando eu estava na gestão pública, é óculos para você saber o que você vai ler. Sim. Por quê? Qualquer erro, vício material, errozinho pequeno. Eu, graças a Deus, nunca respondi por desvio, mas respondi porque eu assinei um documento que não era um memorando, era um ofício interno. Às vezes é só o erro formal, você já vai pagar uma multa. Ou porque você tem que mandar o token do Tribunal de Contas, lá do SICAP, e no dia 15, dia 16 o seu contador fechou o balancete, por causa de um dia paga 3.200 de multa. E fica inelegível e fica sem poder viajar para o exterior e não pode abrir empresa, não pode... Então, a gente tem hoje um arcabouço jurídico muito duro, mas ao mesmo tempo a gente tem uma fragilidade, porque eu preciso gastar muito com o contador, com o advogado, e aí essa máquina pesa e eu não consigo tapar o buraco, fazer o lixo, ser coletado, prestar assistência social, melhorar a infraestrutura de escola, de saúde. Então, é esse o grande desafio de gestor público hoje. Eu tenho uma dúvida seguinte, porque... A minha empresa tem 10 anos, a Conecta Automação, né? E durante 10 anos de empresa, hoje agora que a gente atingiu o nosso 10º ano, nós vamos abrir agora nossa primeira filial fora do estado, que vai ser no Pará. Nós estamos fazendo uma reestruturação aqui na empresa, hoje a gente tem mais ou menos 30 colaboradores, são mais ou menos 30 famílias que hoje dependem direto e indiretamente da Conect, e a minha maior satisfação hoje em dia é quando eu pago o salário dessa turma. Eu que vim do Vegel, junto com esse cara aqui, que a gente sabe a dificuldade de morar na periferia, de trabalhar o mês todinho para ter o seu dinheirinho para pagar suas contas, que é o que acontece com a maioria dos brasileiros. E quando eu faço isso, eu tenho um orgulho muito grande. Eu lembro que eu cheguei a ter 46 colaboradores, e porque a gente faz obra, então a gente contrata por demanda, e no dia que eu paguei o salário dos 46 colaboradores, eu chorei sozinho na minha sala. Cara. Eu fiquei
caramba, cara, o menino do Vegel, que um dia desse tava aí dando no Vegel, jogando bola, fazendo raiva. Hoje eu tô pagando 46 salários. E não pensei nos salários, eu pensei justamente nas famílias. Eu pensava o seguinte, pô, hoje eu paguei remédios, arroz, feijão, e, cara, isso pra mim... Né? E isso a gestão pública tá diretamente ligada. Agora, uma coisa que eu acho interessante, aproveitando que vocês dois são dessa temática da gestão pública, é que pra Conect atingir os resultados que nós atingimos hoje, nós precisamos de 10 anos. É difícil pra caramba uma empresa crescer, principalmente num país onde a gente tem uma crise por ano, pô. O Brasil tem uma crise por ano. Agora tá tendo por mês, né? E é muito difícil. E aí, como é que... Eu tive 2 mandatos de 4 anos. Eu já tô no próximo. O terceiro mandato. Então, como é que o gestor público vai fazer se o mandato acaba com 4 anos? Tipo, vocês como é que pensam na continuidade, por exemplo, do projeto de vida do político? Cultural isso, pô. A gente, infelizmente, eu sou contra a reeleição. Acho que só eu e o Eduardo Leite, que foi governador do Rio Grande do Sul, que é contra a reeleição. Porque você começa no primeiro ano já querendo pensar no 4º ano para ser reeleito. E outra coisa, eu faço planejamento, eu sou contra a reeleição, mas todo cliente que eu atendo já está pensando na reeleição no sucessor. Isso é um ponto. Eu falei, inclusive, aqui no podcast recentemente, que eu gosto muito do modelo da Colômbia. A gente tem a cidade mais inovadora do mundo, que é Medellín, que vocês foram. Sim. E aí, Bogotá teve 7, são 3 anos o mandato de prefeito dos alcaides, teve 7 prefeitos consecutivos, Santana Mocos, Henrique Penhalosa, enfim. Era um matemático, outro era professor de física, o outro era mestre em mobilidade urbana, o outro era ambientalista. Só que existe o quê? Uma pactuação, que eu acredito que muito aqui a gente deveria ter, de uma política de Estado. Não só Estado, Alagoas, mas de Estado, prefeituras, municípios e Estado, governo federal. Sim. De que a gente tem um eixo estruturante desse plano aí de 10 anos. Então, eu tenho um plano de 10 anos para fazer a evolução na educação, por exemplo. Então, entra o próximo presidente, governador, prefeito, ele vai cumprir esse papel. Então, aqui ainda é muito cultural. Mas lá os caras fizeram e a gente teve grandes avanços. Então, olha, na mobilidade eu tenho um pacto que em 8 anos vai se fazer isso. O próximo prefeito tem que assinar esse pacto e fazer. Sim. Eu acredito muito que nessa reforma administrativa consigamos criar um arcabouço jurídico legal de que os planos de governo contemplem o que já foi pactuado. Aí é uma coisa que a gente vive hoje em Alagoas, essa judicialização da eleição do governador Tampão. É a politização da justiça e a judicialização da política. Tem um texto do Camarote, um artigo de 2016, que na época, batendo papo com ele no Congresso, a gente falava muito disso. E a gente precisa, infelizmente, judicializar os políticos para que eles possam cumprir à risca aquilo que foi pactuado. Porque se você não tiver manutenção, é dinheiro desperdiçado, jogado fora. E aí é o que eu e o Carlos Jorge falamos muito. A gente tem que ter o DNA da gestão privada na gestão pública. Saber que existe política pública é processo de início, meio e fim. Café com açúcar ou sem açúcar? Puro, meu, sem açúcar. Pronto, Tá café, aqui, puro. O café é grátis, açúcar é R$10. Segundo o Tom, meu amigo Tom. Tom, eu nosso tenho uma diretor piada. Já que você contou piada, posso contar. O menino chegou na mercearia lá no Vergel e disse: moça, quanto é o café? Ela disse: é R$2. E o açúcar, ela é de graça. Ele disse: me dá 2 quilos aí pra levar pra casa. Aqui só o café. Essa é a única piada que eu conto que as pessoas acham engraçada, que eu não tenho talento nenhum pra contar piada. Achou engraçado, Tom? Pessoal, Você tá descontando. estamos aqui no Potência Cast hoje com o nosso querido Ricardinho Santa Rita, né, desbravando aqui o cenário desde do gestor, do empreendedor, né, do gestor público também, que esse aqui é multifaces aqui, esse camarada, ele é muito competente, muito responsável. Mas ele tá falando um pouquinho sobre Medellín, né? Medellín é uma das maiores experiências para mim, né? De entrega, vamos dizer assim, daquela possibilidade de tornar o impossível possível, porque Medellín passou por uma grande tragédia, né? Global, vamos dizer assim, porque afetou o mundo, né? O narcotráfico, a insegurança, tantos desafios ali. É um cenário totalmente desafiador, social também, muitos assassinatos, né? Total insegurança, assim, dos cidadãos, e a gente vê esse pacto social geracional, né, independente do gestor, da gestão, eles vão perpetuar esse legado geracional, e você percebe que Medellín, primeiro pacto foi o pacto com a própria população, né? A população se reconheceu parte desse processo de reconstrução e de ressignificação de Medellín, e como essa participação coletiva, né, traz esse ganho, né, para uma cidade e um país. Mas você percebeu também que houve muitas entregas, né, em temas anticorrupção, né, em temas realmente de gestão, de transparência, de compliance. Hoje você chega em Medellín, dentro de uma escola pública, ele está falando sobre anticorrupção, né, e ele fala
com casos. Você conheceu o seu Zezinho da Silva, que fazia parte da prefeitura fulano de tal, lembra do dinheiro que ele desviou lá da sua educação, ele tirou a oportunidade de a gente ampliar a vaga pro seu filho. É nítido o que eles fazem lá em Medellín. Narrativa. Tive várias experiências, e isso empodera o cidadão, porque ele se reconhece como fiscalizador, né, desse processo, como participante desse processo, a gente sempre faz essa provocação, e eu copio muito a fala do Edu Lira, né? Rapaz, o maior cargo que existe não é o de presidente, não é o de prefeito, não é o de secretário, é o de cidadão, né? Se a gente se empodera desse cargo, a transformação que a gente almeja para o nosso bairro, né? E eu falo isso com propriedade, né? De uma região tão desafiadora que era o Vergel do Lago, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, as coisas fluem porque a gente realmente entende nosso papel institucional e pessoal dentro desse processo, e muitas vezes não requer uma super inteligência, requer realmente empatia sobre o tema, né? De pertencer àquela discussão. E o tema política, por exemplo, é você discutir cidade, né? Discutir como é que tá a educação do teu bairro, como é que tá, né, a palavra polis aí vem do grego. Então, assim, como é que tá a tua escola, como é que tá o teu bairro, como é que tá a saúde do bairro. Então, se a gente se empodera desse tema, agora sim, é um tema que também a gente não pode estar perpetualmente só crítico, né? A gente não pode perpetuar só na crítica. E muitas vezes até uma crítica destrutiva, no sentido de ir para uma questão pessoal, muitas vezes do jeito. Não, como é que eu sou parte de criticar e também ser parte da solução contínua dessa transformação? E esse eu acho que é o maior desafio hoje a nível Brasil, né? Todo um processo também de divisão, né? O lado A contra o lado B, tantas coisas, mas assim, qual o ponto de convergência onde a gente pode dar a mão, onde a gente pode lutar junto, independente do quadro, independente do cenário, do partido, da ideologia, e assim, onde é que a gente pode lutar junto? Na sua concepção, meu amigo, como é que tá esse nosso retrato, esse design, né, social, político do nosso país, assim, como é que você percebe? Claro, assim, de forma, eu sei que você é muito diplomata, um querido, sabe, polir, mas assim, até questão de conhecimento, de abordagem, muitas vezes até para ampliar aqui para nossa audiência, como é que você percebe esse ecossistema atual? Eu tenho estudado muito sobre pessoas. Ultimamente, nessa minha virada pessoal, eu tenho buscado meu autoconhecimento e entender pessoas. Você falava que se orgulhava muito dos 46 salários que pagava, se praticou empatia. Minha última postagem na minha rede social há 1 hora foi um banco de uma praça em Belo Horizonte, que você vê como é a conexão da vida da gente. E tem lá empatia. Eu acabei de falar sobre empatia, vocês vão ver. Postei antes de entrar aqui no nosso podcast. E quando o Carlos Jorge fala sobre empatia, eu tá com a camisa sururu, com 2 caras do Vergel, é empatia por saber do que isso representa para o desenvolvimento econômico de vocês, para o trabalho que vocês fazem. E é empatia que a gente precisa ter com a outra pessoa. A gente vive uma cisânia eleitoral, uma divisão eleitoral, não é política. Porque política todo mundo converge, que a gente precisa melhorar o emprego, diminuir a inflação, diminuir o valor da gasolina. Pô, eu rodei 700 quilômetros essa semana. Você só sabe quem... E outra coisa, eu coloco no meu custo de empresa, de consultoria. Eu trabalho com inteligência, com produção, mas o combustível se tornou hoje um dos grandes insumos e ativos da minha empresa. E eu não colocava isso. E aí, voltando a esse assunto, o que é política? Vem de polis, do grego cidade. Eu gosto de trabalhar muito com o conceito do Milton Santos, um geógrafo maravilhoso da década de 80, quando a gente estava nascendo, que ele falava cidade, cidadão, cidadania. Cidade é o lugar, espaço, território. Cidadão são as pessoas, nós, gente, povo, social. E cidadania é o direito desse cidadão de usufruir seu território. Enquanto a gente discutir política pública para melhorar, independente da ideologia, como a gente vai criar a nossa escola, como a gente vai criar o posto de saúde, como a gente cria esse senso de pertencimento, como cidadão eu ser empático, de que eu não vou jogar uma peteca lá, um estilingue, para quebrar aquela lâmpada, porque eu sei que aquilo ali tem um custo para toda a cidade, que existe uma lixeira e eu não vou jogar o papel fora da lixeira, porque no final das contas não é o gari que vai pagar o preço. Aquele lixo vai para a lagoa, vai para o mar e a gente vai pagar ambientalmente esse preço. Então, enquanto a gente não construir culturalmente essa consciência política, não é nem eleitoral, é política, a gente vai viver um país, infelizmente, do jeito que está. Você foi na Colômbia. Eu vou agora fazer uma rodada, eu vou para 3 países da América do Sul aí esses próximos meses, e a gente vê culturalmente esse avanço da colonização.
E outro ponto que eu acho é o seguinte, o Brasil, essa cisânia eleitoral, toda vez que a gente tem uma guerra interna, a gente tem que criar um inimigo comum externo. Então, talvez, até eu fico pensando, eu estava pensando, parei de pensar, a terceira guerra mundial da Rússia com a Ucrânia, talvez a única forma de juntar Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, eu sempre falo nessas ordens para não dizer que eu sou um nem outro, que eu também não sou nenhum nem outro, é talvez criar um inimigo externo que a gente possa unir esse país. É brigar por cor. Pelo amor de Deus, eu sou torcedor do CRB, mas quando o CSA ganha, tá massa. O CRB tá ruim, né? Agora na Série B, o CSA tá melhor, tava com o primo hoje, que é Azulino, e brincando, pô, o Galo, o CSA. Então acho que essa elevação cultural que a gente precisa da sociedade. E eu percebo que, infelizmente, esse ano a gente não vai ter essa evolução política, porque a divisão eleitoral, ela é latente. E é justamente pela disputa de poder, porque para eu ter o meu quinhão de poder, eu preciso aquecer essa guerra. Sim. E, infelizmente, a gente não vê, eu digo muito, por exemplo, eu não vejo os candidatos a presidente discutir pauta. Eles estão discutindo se o outro é ruim, e a gente vai votar, a sociedade esse ano, na majoritária, pela exclusão. A gente não vai votar no melhor candidato, vai votar no menos pior. Então, enquanto a gente se der o desluxo, né, que é o lixo, de votar no menos pior, a gente não vai ter o melhor. Essa é a grande virada de chave política que a gente precisa ter. Então, quando a gente fala da concepção da palavra polis, cidade, que é a política, qual o problema da minha cidade? Então, se a gente não entrar nesse problema político e for pro eleitoral, a gente não consegue resolver problema. Eu tenho um exemplo aqui de como que a política consome o cidadão, né? Nosso amigo aqui, Carlos Jorge da Silva, secretário de Assistência Social do município de Maceió. Aí a Maíra tá aqui, a Maíra tá fazendo nossa assessoria de imprensa, Valeu, produzindo Maíra. aqui o nosso conteúdo. A Maíra Massa. fez pauta de todo mundo que a gente tá gravando com a turma hoje, né? E aí a Maíra mandou no grupo hoje, e eu mandei um monte de informações no grupo, mandei hoje. Passei o dia todo, Tom, mandando informação pra esse cara. E aí ele foi, eu tava vindo de Delmiro Gouveia na estrada também, ele ligou pra mim pelo WhatsApp, não tinha internet, só chegou depois a mensagem que ligou, e depois eu mandei um áudio pra ele. Ó, dá uma olhada nas minhas mensagens aí, e aí você me responde. Aí ele fez, Nada. fechado. Não leu nada. Nada. Ele não leu nada que eu mandei. Ele estava fechado para informação. Fechado, foi. Fechado. E aí quando chegou aqui, a primeira coisa que ele perguntou, cadê as pautas? Eu disse, tá no grupo. Aí, Boa. que grupo, né? Que Cadê o pauta? celular? Cadê o grupo? Tá no seu celular, cadê o celular? Não sabia onde tá nada. Mas é uma coisa muito mais interessante que a política, sabe? Assim, quem faz a gestão pública, quem faz a gestão privada são pessoas. Acho que é o mais importante de tudo, é a gente se olhar de forma humanizada e ver pessoas. E uma coisa que aconteceu muito interessante com você numa época mais atrás foi que você fez uma postagem na internet, né? Que eu realmente, pessoalmente, vi que foi mal interpretada. Porque por conhecer você, bater um papo, por ser um cara intelectual, por ser um cara que conhece, obrigado, DJ Heron, trouxe água aqui pra gente. Muito obrigado. E aí eu conhecendo o seu conteúdo, eu sabia que aquilo ali não iria partir. Até porque você não iria iniciar uma briga, falar sobre nazismo, sobre uma coisa do nada. E aí houve uma interpretação errada e você passou pela cultura do ódio. Cancelamento, é. O cancelamento que houve aqui. Tom, da nossa equipe técnica, nossa TV, começou a ser cancelada aqui. O Tom vai resolver. Obrigado. E aí, o que acontece? Você passou por um cancelamento, cara. Eu nunca passei por isso na minha vida, mas eu tive um ínfimo assim de uma relação de ódio na internet, que foi uma vez, aconteceu um acidente na estrada. Repara só a história. Nunca contei isso pra ninguém. E eu fiz um story na estrada, porque eu vi o pessoal roubando, saqueando, pô. E eu passei com o carro e vi que absurdo, pô. As pessoas que pararam não pensaram em ajudar o cara do caminhão, só em roubar. Só que eu só passei. Eu tava indo trabalhar, eu tenho horário com os meus clientes, eu trabalho com indústria, eu não podia nem parar. Vi que o cara tava bem assim, claro, também. E eu passei, postei e botei isso na internet, assim. Cara, o que chegou de gente, Carlos Jorge, no meu Instagram, foi o dia que mais deu visualização no meu story na vida, me criticando absurdamente, porque você fala, mas não fez nada, tá, não sei o que lá. E eu, cara, que foi isso? Eu me senti super atacado. E foi tipo assim, 3 mil pessoas, eu não sei quantas pessoas que te atacaram, mas... 5 milhões. Caramba, 5 milhões de pessoas. 5 milhões. A gente tava junto. Um dia fantástico, a gente tava no Compaz falando sobre Medellín. Exatamente. Então, assim, você passou por tudo isso e eu acredito que você tem uma história de vida fantástica, porque
A gente viu que você sumiu das redes sociais. Eu falei com você, não sei se você lembra que eu Lembro. fiquei mandando mensagem pra você, bicho. Recebi 37 mil mensagens no Instagram. Como é que você no tá? Instagram. Até hoje chega mensagem. Tá precisando, como é que você tá? No que eu posso contribuir, porque eu vi que você foi mal interpretado e tal. Até hoje você Obrigado, deve um café lá na Connect. Que, não, vou Tô tomar um café devendo na mesmo. Connect. E aí, cara, a história de vida que você deve ter hoje pra contar. Eu tenho um grande amigo que é publicitário, o Rodrigo Montenegro, e ele disse, cara, é o seguinte, a gente vive uma geração que, o Kepler fala, você quebrou 4 vezes, se não quebrou nem vem falar comigo, né? Sim, sim. Ou seja, você tem que passar pelas dores. Você tem um divórcio, eu ainda nem casei, doido pra casar, mas não tive o divórcio ainda. Você teve filho, vocês estavam falando de paternidade pouco antes. Aí agora a gente tá vendo a era, você já foi cancelado, então eu já tive isso. Eu digo que eu tive 2 processos de ruptura muito punk, hardcore mesmo, muito forte. Tive uma mandada de prisão na Lava Jato, sendo inocente, e resolvi. E tive esse cancelamento. E naquele momento me doeu muito pouco. Me doeu muito mais o que estava afetando as pessoas ao meu lado. Eu já falei algumas vezes, naquele momento, eu digo que foi um grande presente de Deus, uma dádiva. Foi o que me transformou para hoje, 10 meses, 11 meses depois, 11 meses, eu ser outra pessoa. O que é interessante, porque eu falo muito uma frase que até é minha, né? De dor em dor a gente constrói o próprio amor. E naquele momento eu era secretário, tinha 4 CNPJ, estava fazendo 300 coisas ao mesmo tempo, dormia 3 horas por dia, não praticava atividade física, meu celular eram 600 mensagens que eu respondia por dia, fazia um tanto de coisa, que é essa loucura da gestão Sim, pública sim. e também das minhas questões particulares, e eu não olhava para o espelho, eu não sabia quem eu era. E aí hoje eu perdi 22 quilos aí recentemente, estou com a saúde, graças a Deus, 100%. Durante esses 10 meses? Não, aí vou chegar, foram nos últimos 60, 70 dias. Mas o que é que aconteceu? Naquela época tinha acabado um relacionamento de 10 anos, foi um divórcio, querendo ou não, eu passei por um divórcio, uma pessoa especialista na minha vida, que teve um terço do tempo da minha vida comigo. Pouco antes a gente terminou a relação, eu estava só, e aí entrei numa nova relação logo depois, e aí a família dessa pessoa me ajudou muito nesse processo de autoconhecimento, de busca. Eu tenho convicção que Deus constrói as coisas da forma que tem que ser. E aí essas pessoas chegaram para mim, você não é nazista, eu não sou nazista, tinha que me retratar, eu tava entrando num relacionamento novo, conhecendo sogro, sogra, eu disse, não, eu não sou nazista, quem é você? Aí eu dizia, eu sou o Ricardo, eu tenho 35 anos, eu sou formado em administração, tenho MBA em marketing, aquela voz de locutor, né? Sensual. Eu tenho pós-graduação em administração, estratégia de negócios, especialização em planejamento urbano, cidades inteligentes, fui secretário disso, tive empresa daquilo. Não, esse é o seu currículo. Quem é você? Não, eu sou o filho do Ricardo Avani. Não, essa é a sua família. Quem é você? Identidade, né? E eu não sabia dizer quem eu era. Aí peraí, eu tive que ser julgado por 5 milhões de pessoas que apontaram o dedo para dizer que eu era uma coisa que eu não era. Pouca gente sabe, porque né, só vai a notícia ruim. O CONIB, que é a Confederação Israelita Brasileira, que é a comunidade Sim. judaica, tinha soltado uma nota dizendo, olha, eu até fui fazer um pedido de desculpa, a gente reconhece, não teve problema nenhum. A gente tem o Luiz Roberto Barroso, ministro da STF, que é judeu, a Ilona Trombi, que é diretora-geral do Senado, que é judia, Davi Alcolumbre, senador, ex-presidente do Senado, do Congresso Nacional, que tem uma relação boa com o Davi, com a Ilana também, judeu. E aí eu disse, peraí, vou consultar essas pessoas de relevância. Cláudio Lotenberg. Entendeu o erro, né? Entendeu o meu erro. O pessoal disse não. 3 meses depois teve uma live que era justamente a linha tênue entre liberdade de expressão Obrigado. e apologia a crimes de genocídio, como o nazismo. E aí eles começaram a discutir. A gente tem que definir, demarcar essa linha tênue. Eu errei. Eu tinha experiência em gestão, eu tinha experiência em rede social, mas eu errei. Mas Porque o erro que você acha que foi o quê? Foi entrar no assunto? entrar no assunto que não era meu. Eu fiquei me questionando, sabe, na época, tipo assim, qual é o erro? Uma pessoa perguntou, a gente tava no carro junto, eu, Antônio e Carlos Jorge, vindo de Recife para Palmares. Aí uma pessoa perguntou, não tinha visto a matéria. Depois, quando ela mandou, eu disse, não. Aí eu fiz 4 postagens de Twitter. A terceira postagem foi que printaram, a gente ficou fora de área 1h30. Quando a gente chegou, já tava o caos instalado, 500 mil pessoas falando. Mas é eu só interessante, né? queria pontuar aqui, assim, a gente fala desse tema, mas muitas vezes quem está na audiência muitas vezes não sabe da tragédia que foi o nazismo, né? E independente da variação da postagem do Ricardinho, em 1910, né, foi instituída, né, aí o nazismo na Alemanha, né? Então, assim, no início da década de 20, expressões nazistas, né? Então tem toda uma divisão, né, de raças, de classes e tal. Então, principalmente o povo mais afetado dentro desse processo foi o povo judeu, né, que foram ali no vislumbre, né, do Hitler, né, na Primeira Guerra Mundial, em 1930 ali, tentando um sonho,
né? E quando chegavam lá, infelizmente, eles eram transformados em cinzas, literalmente, por causa, né, da sua etnia, né, por causa da sua Só crença origem. religiosa. Não só crença, mas assim, tem tipo também, né, a religião faz, mas assim, só pelo fato dele ser judeu, ele ser morto, assim, sabe? Então é uma tragédia humanitária, humana, assim, terrível. E porque foi genocídio? A gente tem 2 bilhões de cristãos, 1,5 bilhão de muçulmanos, e a gente só tem 16 milhões de judeus. E os judeus são muito mais organizados Sim, por causa disso. total. Tentaram ser dizimados. E aí eu lembro que na postagem você foi defender alguma coisa. Eu disse o seguinte, eu não sabia que existia uma lei que caracterizava como crime a apologia. Isso. E achava que a liberdade de expressão permitisse que a pessoa usasse o símbolo. Esse talvez tenha sido o ponto que os caras pegaram pra interpretar, né? Lógico. Liberdade de expressão com o genocídio. Lógico. Na época teve grandes membros da imprensa nacional que hoje já se desculparam, muita gente. Eu recebi 130 ameaças de mortes concretas. Fiquei em casa um mês. Sua família, né? Passei Como que 45 passou? dias fora da Alagoas. Não, minha família que mais sofreu. Eu sofri muito pouco naquilo dali. Eu sofri muito mais para responder a mim mesmo quem eu era do que o que estava acontecendo comigo. Porque eu sabia que eu não era nazista. E na época, a gestão de crise, eu trabalhei com gestão de crise em Brasília, e um grande amigo que tem um escritório que fez o monitoramento de rede disse, você tem 2 opções. Inclusive, grandes membros da política nacional, senadores, governadores, sem ser de Alagoas, deram um palpite, ou você grava, até influencers que têm milhões de seguidores, ou você mergulha. Eu disse, nada, agora eu vou mergulhar, que eu vou viver a minha vida. E o tempo é o senhor da razão. Eu sou muito crente de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Abaixo do céu, acima da terra, há tempo para todo o propósito de Cristo. Então aquele meu tempo era para renascer. E aí 1 mês após eu estava na Serra da Moeda, em Minas Gerais, renasci e comecei a fazer o processo de autoconhecimento. Tipo, eu não sou nazista, mas quem eu sou? Eu tinha que responder para mim mesmo, não era para ninguém, era para mim mesmo. E comecei aquele processo lá em julho. Agosto veio, quando deu janeiro, eu esperei 6 meses depois, eu estava me processando, mas o mundo tá normal, aquela coisa, eu fui para outro planeta, voltei, a Terra continua a mesma, a rotação e a translação. E aí de janeiro para cá eu disse, não, agora eu vou enfrentar todos os traumas e dores da minha vida. Quem é Ricardinho Santa Rita? Hoje sou um cara que sabe praticar empatia, eu era 90% racional, 10% intuição, não era emoção. Hoje eu sei equilibrar o que eu sou, emoção e razão. Sei o que eu quero da vida. 2 livros para quem é contra o nazismo como eu. É Dieter Weiger, A Bailarina de Auschwitz, uma pessoa muito especial me indicou, e outro livro, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Fantástico. São 2 livros que as pessoas têm que entender. Quem é Ricardo Santa Rita? Hoje eu sei qual é o meu propósito de vida na Terra, por que eu nasci, eu sei por que eu não vou morrer cedo, eu sei por que eu estou aqui para impactar a vida das pessoas. Hoje eu sei o que é que eu faço na minha vida. Antes eu não sabia o que eu fazia. E hoje eu sou uma pessoa que sabe equilibrar emoção e razão. Quem me conhece não é só fisicamente, a forma de falar, o direcionamento e a firmeza de saber quem eu sou. E eu digo a todo mundo, busque seu processo de autoconhecimento. E nos últimos 3 meses, mais de 200 pessoas, hoje mesmo, eu tomei café com 2 amigos, um falando do divórcio e outro na relação com família, com filhos. Eu não sou nem pai nem fui casado. E eu estou dando conselho para os amigos, por quê? Para as pessoas se autoconhecerem. Busque saber primeiro quem você é, antes de olhar para o outro. Essa é a maior empatia. Quando eu sei quem eu sou, eu respeito o próximo. Isso é que vai mudar a virada de chave de todo mundo. Isso tem que acontecer também na política. Eu estou falando muito. Tem uma prefeita que eu faço uma consultoria com ela já há alguns meses, e ela chegou e disse, olha, eu estou com problema com a minha equipe, eu preciso engajar as pessoas. E a gente está trabalhando motivação de gente, de pessoas de equipe. É isso. É um dos propósitos novos de vida meu. Se eu cobro, se eu não cobro, se eu vou na igreja, no centro espírita, se vai ser no salão, numa ONG, não importa. Esse é um dos propósitos a mais que eu tenho de vida. Então hoje eu sei porque eu estou na Terra, porque eu estou vivo, porque eu estou prosperando. E para encerrar essa pauta, pessoal, o nazismo ele tem esse, né, antigamente, né, Hitler ele tinha esse caráter de racista, de superioridade, né? Então isso foi uma das maiores, na minha concepção, uma das maiores tragédias, né? Claro que a gente teve outras grandes tragédias no mundo, e a gente realmente, assim, não só especificamente o povo judeu, né, mas também assassinato de homossexuais, de ciganos. Então, assim, realmente essa divisão, né, esse caráter racista pela simples raça, né, então isso realmente foi uma das maiores tragédias humanas, que é um tema realmente, na minha concepção, muito delicado, porque hoje ainda existe pessoas em Israel e em todo o Brasil, né, que foram sobreviventes de Holocausto,
que é um tema realmente que até hoje constrange a alma, que incomoda, porque foi uma dor tão profunda, né? Porque foi algo geracional, né? Os filhos dos filhos aí, né? E infelizmente tem gente que defende de verdade. Tem gente que isso, defende. infelizmente. Na época, o Clube Nazista de Chapecó, acho de Caxias do Sul, entrou em contato comigo. E disse: "Olha, tem um político de mandato em Alagoas, e eu sei quem é, que é nazista de carteirinha, mas você não é. A gente fez o teste, você não é." Eu digo: "Eu sei que eu não sou." Existe isso. Então, assim, eu acho que o mais bacana é a gente entender. Por exemplo, dos 5 milhões de perfis que me julgaram nas redes sociais, apenas 600 são judeus. E aí o principal, a gente tem o Natal e a Páscoa como data cristã. No judeu é o Yom Kippur, Sim. o dia do perdão na terceira semana de setembro, que é o dia do perdão, em que os judeus, eles todos os anos praticam perdão a todos e a si mesmo. Então pratiquem o auto-perdão. Quem se sentiu, eu digo, quem se sentiu machucado, me perdoe, porque eu pratiquei o auto-perdão, perdoei tanto de gente. E é um tema muito delicado que a gente precisa sempre falar, na verdade. E o Ricardinho só falou um ponto interessante, que é o da identidade, né? E a identidade eu resumo assim: quem eu sou define o que eu faço, né? Muitas vezes a gente, por esse frenesi da vida, tantas intervenções, tantas respostas e estímulos que a gente precisa dar publicamente, a gente acaba se desconectando de nós mesmos e a gente realmente fica ali massacrado, né, por tantas prestações de contas que a gente precisa fazer nas redes sociais, uma postagem. Não, cara, eu posso dar um tempo para mim, eu posso me ressignificar um pouco em mim, eu posso me interiorizar, amadurecer. E você, velho, é um exemplo vivo para mim, assim, de ressignificação, né? Claro que eu vi, né, contemplei o dia, o horário, então Tava comigo, pô. então foi muito Especial estar aqui com ele hoje, isso. então assim, para mim foi muito doloroso esse processo também, porque eu precisei ter muita cautela também, porque eu assisti muitos documentários de Holocausto, mas também eu conhecia o Ricardinho Santa Rita, né? Então, num momento como esse, é tão delicado até você ir lá e dar um apoio pro cara, né? Muito delicado a Porque pessoa se expor. Já é você, Eu digo o seguinte, já é nazista. 5 milhões de pessoas que não me conheciam me julgaram na rede social. Não doeu nada. Eu tenho um amigo pessoal que foi para Israel, ligou para mim 4 vezes, foi para o Museu do Holocausto, ligou para mim 2, foi para Auschwitz, ligou para mim 3. Amigo e irmão de décadas. Foi o cara que mais me julgou. E sabia que eu não era. Foi o cara que mais me julgou. E até hoje ainda diz: eu sei que ele fez de propósito. Aí eu tô magoado com ele? Não, eu já perdoei ele. boa, zerou a conta. Tá resolvido. E como você rememora Yom Kippur, né? Yom Kippur realmente é o dia do perdão, onde o próprio povo judeu diz que é o dia que o Eterno olha o livro da vida ali e tenta ver Torá. todos os seus pecados ali, e quando ele vê que realmente você tem uma confissão dos seus pecados sinceras, o seu nome é escrito no livro da vida e ali você recebe uma redenção do Eterno. E que o Eterno te abençoe, Ricardinho Já Santa abençoou, graças a Deus. E aí, Você é o cara. O Potência Podcast, a gente quer realmente impactar as pessoas, trazer histórias pra cá, pra poder impactar as pessoas. Eu gosto de falar que foi justamente no momento a depressão, não é só a depressão mental, que a gente sabe que a saúde mental é um grande problema do século, mas é a depressão de tudo, depressão geológica, por exemplo, uma falha geológica. Então, quando a gente tá no fundo do poço, é onde a gente não tem mais nada a perder, e é onde a gente pode colocar todas as forças e riscos, a gente tem que arriscar. Eu lembro quando eu fazia parte do governo de Michel Temer, ele tinha 1% de popularidade. Nizam Guanais, um dos grandes publicitários, dizia: presidente, faça tudo, tem que ser feito, porque você não tem mal o que perder. Então, às vezes, quando você não tem nada a perder, você tem tudo a arriscar para ganhar. E empreender é isso, é assumir risco. Muito interessante. Ricardinho, o Wesley Barbosa, que é do VJ também, como a gente foi executivo do Facebook por 5 anos, é um cara que tem uma história de vida muito interessante também. Eu escutei um podcast dele falando sobre empatia. Eu achei interessante quando você falou sobre empatia, porque no podcast dele ele falou o seguinte, que era impossível ter empatia. Era uma provocação, sabe? E eu ouvi o podcast para entender o que ele queria dizer, e ele dizia o seguinte, que era impossível ter empatia, porque o conceito da empatia é você estar no lugar do outro. E você nunca vai poder estar no lugar do outro, por quê? Porque o seu DNA é completamente diferente. Então você nunca vai poder estar realmente. E realmente complexo. A gente nunca vai poder sentir as dores do cancelamento que você sentiu. Por mais que a gente tente aqui entender, escutar, sentir sua dor, ver teu olho brilhando, ficando vermelho quando você fala do assunto, nunca a gente vai sentir na pele de verdade o que é levar porrada de 5 milhões de pessoas.
Não tem lógica de a gente chegar nisso. E eu até conceituo, assim, meio que eu tô nessa vibe do Wesley, meio que pra mim hoje a empatia é a arte de eu me parar pra me importar, não é mesmo me colocar no lugar, é uma escuta ativa, é realmente ali dar um pouquinho do meu sentimento e ligar com o sentimento do cara, porque o fácil hoje, até porque o nosso cérebro também só tende ao erro, a julgar, a prejulgar, né, a condenar muitas vezes, e muitas vezes o maior pecador somos nós mesmos que estamos ali dentro daquele compromisso altivo, né, de julgar, de sobrejulgar aquela pessoa, mas a gente também tem quem não tiver pecado atira a primeira pedra, né? Então assim, a gente precisa ter uma eterna reflexão interior, né? E a gente precisa ter essa disciplina e essa sabedoria para poder... Eu aprendi assim, quando você gosta de uma pessoa, você admira ela. Aí quando você tá apaixonado, ela é perfeita. Mas quando você sente amor, você compreende todas as imperfeições dessa pessoa. Isso. E é impressionante. Eu fiz 36 anos, um mês após aquele episódio, e eu só consegui sentir e compreender amor dali pra cá. É como se eu estivesse no botão do automático esse tempo todo. Então foi preciso que eu tivesse estraçalhado por dentro para poder viver por fora. Que é isso que aconteceu na minha vida, essa guinada. E é isso, pessoal. Potência Cast está nos seus minutos finais. Potência Cast, pessoal, é esse maravilhoso quadro que é só para mostrar as grandes potências de Maceió. Pessoas, trazer histórias como a história do Ricardinho. Ricardinho, muito obrigado por estar aqui. Tom, meu amigo Tom, a gente tá chegando ao final, né? Agora Eu gosto do Tom porque eu gosto do topete dele. Um dia a gente vai trazer o Tom aqui pra mostrar aqui. Não, também. vamos demorar pro pessoal sempre assistir até um dele aparecer. Fala aí, Teoria do lançamento, da escassez, né? Fala aí, Tom. Fala aí, Tom. A voz de... A voz da malícia. Oba, vai pagar bem. o lanche no final. Então, assim, Ricardinho, muito obrigado. Eu realmente conheci o Ricardinho das redes sociais. Hoje, pra mim, foi muito importante conhecer o Ricardinho de verdade. Conhecer... Lá na minha empresa eu tenho um lema que é o seguinte: dentro da empresa eu não contrato currículos, eu contrato pessoas. Então, eu já dei diversos exemplos. Tem um cara lá na empresa que ele e 2 engenheiros para ser contratado, e eu escolhi ele, e hoje esse cara vem desenvolvendo bastante lá dentro, é um menino do interior que vem se desenvolvendo, hoje é líder de obra e tudo, e eu realmente gosto de pessoas, sabe? Então assim, conhecer você agora me conectou ainda mais com você, ver esse brilho no olho, trazer a verdade do cara que apanhou e que não quer bater nas outras pessoas, porque às vezes você apanhou, você quer bater de volta e, cara, não vai dar Mas em nada. o perdão zero o jogo. Zero jogo. E ter coragem é falar a sua história com o coração. Coragem vem de corde, de coração no latim. Então você tem que ter coragem de assumir seu erro, pô. Então, Exato. talvez a empatia seja isso. Assuma quem é você. Você tá sendo empático. Show, fechou com chave de ouro. E pra mim já fechou com chave de ouro. Então, Redes sociais. quais as redes sociais pra seguir o Ricardinho Santana? Sempre o Ricardinho Santa Rita aí. Boa. Ricardinho. Instagram Perdi o Twitter, perdi o Facebook, Instagram não tem uma senha, vou até pra São Paulo. Perdeu? Eu passei, acho que quase 60 dias sem conseguir publicar nada no meu Instagram pela instabilidade. Eu tive que mudar meu notebook, porque o anterior eu tive que desconectar a internet. Nunca mais eu conectei, tentaram invadir, enfim, hackearam tudo. Caramba. Foi bacana. Foi verificado você no Instagram. Sou verificado. Foi uma experiência assim, valiosa, porque eu consegui enfrentar um inverno muito bom aí. Pois é. Boa. Então é isso, queridos. Ricardo Santa Rita aqui conosco, né? Fazendo parte do Potência Podcast. E até a próxima história de uma potência que nós vamos trazer aqui pra falar do programa desses caras do Vegel para o mundo. E como é o Instagram do Potência Podcast? É PotênciaCast, @PotênciaCast. O meu Instagram é Erickson Henrique ou Empreendedoriano. Eu acho massa esse nome. Fala aí, Empreendedoriano. Empreendedoriando. Eu sempre dá uma enganchadinha, né, velho? Empreendedoriando, Eu treinei pra caramba. Eu tava treinando aqui. Eu treinei pra caramba. Deixa eu fazer o meu mexer também. @Carlos Jorge Maceió. E segue eu. Mamãe, tô aqui, viu? Tamo junto no Potência Cast. Até a próxima.